I knew if I listened to my heart. Vá lá, ligue 16200 e descubra tudo o que a PT Comunicações pode fazer para ficar cada vez mais próxima de si e do seu coração. PT Comunicações, ligada a si. Boa noite. Uma discussão por causa do abate de uma árvore acabou hoje em duplo homicídio. 2 idosas foram mortas a tiros de caçadeira numa localidade próxima de Santarém. O presumível autor do crime acabou por ser detido num hipermercado do Cartacho. Pouco passava das 11 da manhã quando Artur Ferreira, de 67 anos e presumível autor do duplo homicídio em Casal do Paúl, se dirigiu a este hipermercado. Conduzia a carrinha onde levava a caçadeira com que, alegadamente, terá disparado os tiros que vitimaram as 2 mulheres com mais de 60 anos. Artur estacionou e foi às compras. Mais de 30 câmaras registaram os seus movimentos. A matrícula da carrinha chamou a atenção da polícia, que o deteve pouco depois. Reparei que havia alguns agentes da PSP a correrem aqui dentro com coletes. Portanto, fui dar gás lá fora, vi os carros todos da polícia, vi agentes com G3, metalaria, as pessoas a correrem. Depois nós perguntámos ali a um polícia o que é que estava a passar. Isto tinha sido um senhor que tinha morto 2 senhoras e que estava possivelmente escondido aqui dentro. Andou dentro da loja, as compras, como se nada tivesse acontecido. Que tipo de produtos é que ele comprou? Não me recordo agora, porque depois não conseguimos apurar. Mas eu acho que ele não comprou nada. Pois, mas o que é que ele estava a ver? O que é que levava no carrinho? Foi à casa de banho, ele não levou carrinho, andou dentro da loja. Foi à casa de banho normalmente, saiu e depois foi quando foi para o parque e foi quando detectaram o carro. Para além disso, ele vinha armado? Ele tinha ainda, quando eu saí, uma pistola dentro do bolso. Tinha no carro a caçadeira, portanto, com que fez o crime, e tinha uma pistola ainda dentro do bolso. E fomos ver realmente quem era essa pessoa. Eu estive lá presentemente pertíssimo do senhor e vimos que era um senhor já de uma idade avançada. E já o tinha visto, portanto, com as mãozinhas atrás com as algemas, e ouvi ele estar a dizer ao senhor polícia: então, mas na prisão há de comer? E o senhor polícia disse: não se preocupe, que há muito comer. E estava, de facto, o senhor muito assustado, porque juntou-se ali muitas pessoas. Com tanto aparato policial, quem lá estava não ganhou para o susto. O principal suspeito está detido no posto da GNR de Santarém. Ele é presente a um juiz amanhã de manhã. O duplo homicídio aconteceu às 10 horas da manhã. Artur Ferreira, de 67 anos, terá ficado furioso com o barulho da motosserra quando os vizinhos se preparavam para cortar um cedro na via pública. Saiu de casa munido de uma caçadeira e, ao virar da esquina, encontrou o vizinho e também 2 senhoras. Alcides Duarte Costa foi o único que conseguiu escapar. Maria do Céu Costa e Olinda Ferreira acabaram atingidas mortalmente a tiro. Em Casal de Paúl, a população ficou chocada com o que aconteceu. Em Casal de Paúl, ninguém ouviu os tiros, mas assim que a notícia do duplo homicídio se espalhou, muita gente da terra e, sobretudo, as famílias envolvidas, ficaram em estado de choque. Foi por causa de uma árvore que é do povo todo. E ele já tinha levado, acho que, uma árvore para ele. Isto não era coisa para ser causa dele vir dentro de uma casa que não era dele, matar 2 indecentes. A EDP veio pedir para tirar o poste de pé da parede porque a dona da casa queria arranjar o telhado e não podia. Uma das árvores foi cortada para ele, para esse malandro. Levou a lenha toda e não foi ele sozinho que arranjou os chafariz nem as árvores. Ninguém gosta daquela pessoa, era uma pessoa muito indesejável. Todas as pessoas têm medo dele. Quando ele é mau para a família da casa, para a mulher e para a filha, que as ameaça constantemente e têm sofrido aquilo que nós não estamos lá para saber, para dizer, né? Que elas, coitadas, se queixam de alguma coisa pouca. Pode-se imaginar o que ele é cá fora. Mas elas até estão aqui, são todos amigos da família dele. E ninguém tem nada contra elas. Elas, coitadas, não têm culpa de nada. De nada. Ele fazia coisas com a família que, algumas que nós nos apercebíamos, não cabe na cabeça a ninguém. Tem problemas e tratava mal a mulher e a filha, fazia-lhes o diarisco que não se faz a ninguém. Elas estão ali, deviam dizer isso tudo contra ele, serem contra ele. Uma pessoa daquelas não é para estar cá em cima na terra, é para estar lá embaixo.
e ele vai para a prisão, come e bebe melhor do que eu e daqui a pouco está cá fora. Mas ele está cá, vive pouco tempo. Artur Ferreira, de 67 anos, tem de tomar diariamente medicação. Segundo a filha, hoje terá falhado o tratamento. Se não tomar o remédio, anda muito alterado. Mas se eu tomar, ele anda calmo. O que é que aconteceu exatamente? Olha, o que aconteceu foi... Eu só vi foi... Eu estava no quarto deles, da minha mãe e dele, e ele foi buscar a arma. Eu pensei que fosse para limpá-lo, porque ele anda sempre... Não caça, mas tem a licença de porta-armas legal. E então ele foi buscá-la. E eu perguntei, o que vais fazer? E ele, vou fazer uma caçada. Mas nunca pensei que fosse esta tragédia. Casal de Paul está de luto. A Aliança do Norte prepara-se para entrar em Kunduz ao nascer do dia. As forças de oposição ao regime ainda não ocuparam a última praça forte dos Talibã no norte do Afeganistão. Mas a entrada pode acontecer nas próximas horas. Os comandantes da Aliança do Norte anunciaram agora que só tencionam investir contra Kunduz e ocupar a cidade amanhã, segunda-feira. Um prazo que não é de facto rígido e surge na sequência de uma série de ultimatos inteiramente malogrados que tiveram, contudo, o mérito de fazer alguns dos sitiados talibã em Kunduz perder o nervo e mudar de campo. Mas ainda há muitas incógnitas sobre este complexo e moroso processo de rendição de Kunduz. As informações de que têm havido evacuações por via aérea de aliados estrangeiros dos Talibã, nomeadamente combatentes árabes, que estavam encurralados em Kunduz, foram hoje confirmadas por um dos comandantes da Aliança do Norte. ما قبلا هم به شما در مجالس مختلف گفتیم یک مسئله رو می‌خوایم امروز براتون بگوییم که در قرار اطلاعی که ما داریم 3 بال طیاره نمی‌فهم از پاکستان است یا از کجاست آمد در میدان قوایی کندوز در چند شب نشست کرد تعدادی از عربا را به گفته مردمی که به ما اطلاع دادن انتقال داده. A Aliança do Norte continua a manter que vai ser concedida uma amnistia aos talibã afegãos que se entregarem, mas só aos afegãos. Os estrangeiros estão a ser detidos e vão ser julgados. Tem havido pressão internacional para que haja contenção por parte da Aliança do Norte e hoje em Cabul, acabado de regressar do exílio, o antigo presidente do Afeganistão, Buranundi Rabbani, que dirige a Aliança do Norte, garantiu a segurança dos prisioneiros, dizendo que os estrangeiros capturados seriam agora entregues às Nações Unidas e que era ao organismo internacional que competia a responsabilidade de decidir sobre o seu destino. A entrada em Kunduz está, assim, iminente. A primeira coluna militar só partiu da linha da frente ao cair da noite, depois de um dia de negociações complicadas. Reportagem dos enviados especiais da SIC. Esta é a primeira coluna militar a avançar sobre Kunduz. Cai assim, praticamente sem derramamento de sangue nem resistência, o último reduto talibã no norte do Afeganistão. Mas, no meio desta história, uma dúvida permanece. Depois de tanta pressão diplomática, tanta ameaça e tanto bombardeamento, por que é que se deixaram fugir as centenas de combatentes estrangeiros que apoiavam Osama Bin Laden e que ajudavam os talibã? E essa foi a grande dúvida durante todo o dia na linha da frente de Kunduz, o último dia para a rendição do último reduto talibã do norte do Afeganistão. Assegurada a capitulação dos talibã afegãos, restava saber o que é que ia acontecer às centenas de combatentes estrangeiros que estão na região. A presença de paquistaneses, árabes, chechenos e de outras nacionalidades ditou mais um dia de espera. A primeira coluna militar a avançar para Kunduz só saiu às 4h30 da tarde, pouco faltava para o cair da noite. Para trás ficou uma espera desesperante para milhares de homens agrupados em bandos armados. A maioria deles nunca disparou um tiro na vida, alguns deles ainda deviam andar na escola, como Mohamed, de 15 anos, uma das muitas crianças soldado que a Aliança do Norte arregimentou a cada família para reforçar os seus contingentes. A linha da frente foi hoje uma verdadeira festa para milhares de homens à espera de ordens para avançar sobre Kunduz. Mas essas ordens demoraram. Foi preciso Daoud Khan, o comandante da frente leste, negociar todos os pormenores com o general Rashid Dostum, o comandante da frente ocidental da cidade,
saber quem ia avançar primeiro, quem ia controlar os postos estratégicos da região. De manhã, numa conferência de imprensa para jornalista ocidental ver, o comandante Daoud Khan não era uma pessoa muito expansiva, sobretudo quando revelou a fuga de 600 combatentes estrangeiros para Mazar-e Sharif, o feudo do seu rival, o general Dostum, sobretudo quando confirmou que houve voos de helicóptero para retirar paquistaneses e árabes que ajudavam os talibã em Kunduz. O ex-Mujahideen Daoud Khan e os comandantes da Aliança do Norte acabaram assim por entrar numa guerra controlada de longe pelos Estados Unidos e pelo Paquistão. Aurélio Faria e Luís Pinto, SIC, norte do Afeganistão. Junta-se ao Jornal da Noite em direto de Talocão, enviado especial da SIC. Boa noite, Aurélio Faria. Boa noite. Há esta informação de que logo ao nascer do dia as tropas da Aliança entram na cidade. O que é que está a atrasar a tomada de controle de Kunduz? O que está a atrasar essa entrada são sobretudo objetivos políticos e já não de guerra. A Aliança do Norte, digamos, mandatada pelos Estados Unidos, cumpriu os objetivos propostos, que era fazer com que a maioria dos talibã se rendesse sem qualquer violência, de maneira que esses talibã possam vir a participar num futuro governo do Afeganistão. E tudo isto é muito importante porque os talibã são constituídos, na sua maioria, por pashtuns, a etnia maioritária do Afeganistão. Ao não hostilizar os talibã, ao tentar que eles passem para o lado de cá sem qualquer violência, sem combates, esses talibã acabam por ser, digamos, uma reserva que poderá ser de novo reciclada politicamente e que poderá vir a participar num futuro governo do Afeganistão. Por outro lado, a Aliança do Norte, ao evitar, digamos, combater e ao tentar negociar até ao fim a rendição pacífica de todos estes combatentes, acaba por não sofrer pesadas baixas. Lembramos que a Aliança do Norte não é uma tropa muito bem treinada, a maior parte dos homens que constituem esta força são homens recrutados nos últimos meses, sem qualquer preparação, e que, em caso de combate aqui em Kunduz contra os combatentes estrangeiros muito bem treinados, certamente que iriam sofrer pesadas baixas e até poderiam vir a sofrer, digamos, um revés que seria recuar para posições como aqui a de Talocã. Aurélio, nos últimos dias temos ouvido falar muito das bolsas de resistência de combatentes estrangeiros aliados dos talibã aí em Kunduz. Sabe-se agora que muitos desses homens foram resgatados pela Força Aérea do Paquistão. Por que é que os Estados Unidos, que têm a supremacia aérea, permitiram este resgate? Bem, permitiram também porque lhes interessa evitar uma guerra civil no Paquistão. Imagine-se o que seria a Aliança do Norte capturar militares paquistaneses ou capturar agentes paquistaneses que estavam do lado dos talibã, com grandes complicidades com o governo de Islamabad, capazes de revelar segredos como foi possível criar os talibã, como foi possível criar uma força desse género aqui no Afeganistão e ter um regime controlado de Islamabad aqui no Afeganistão. Por outro lado, neste momento a informação que temos é que existem alguns combatentes estrangeiros, não se sabe se atingem as centenas, e esta informação é aqui do Ministério, por assim dizer, dos Negócios Estrangeiros da Aliança do Norte, e que esses combatentes estrangeiros neste momento ocupam uma bolsa de resistência já muito perto de Mazar-e Sharif, mas, portanto, saíram todos de Kunduz sem qualquer resistência. O único receio que existe neste momento, quando entrarem as forças da Aliança do Norte, é que existam ainda alguns talibãs escondidos na cidade que possam disparar contra jornalistas, e esse é o grande medo aqui da Aliança do Norte. A presença de forças estrangeiras aqui, os Estados Unidos, ao permitirem que elas saiam daqui, também interessa, de certa maneira, não hostilizar os governos árabes, não hostilizar os governos que no passado tiveram alguma cumplicidade com os talibã, mas que também têm boas relações económicas com os Estados Unidos, no fundo o país que criou esta ofensiva aqui ao Afeganistão por causa de Osama Bin Laden. Aurélio Faria, um dos enviados especiais da SIC ao Afeganistão, ele acompanha as forças da Aliança do Norte, está numa posição privilegiada para testemunhar a ocupação de Kunduz, que tudo indica terá lugar nas próximas horas. Hoje, os aviões norte-americanos voltaram a bombardear Cabul e a errar os alvos. Pelo menos 32 civis morreram. Na capital afegã existem ainda 10 locais proibidos, zonas de alto risco onde caíram bombas que não explodiram. Os enviados da SIC visitaram alguns desses locais.
As pedras pintadas de vermelho são bem conhecidas dos afegãos. Indicam locais perigosos, campos de minas ou engenhos por explodir. Nesta área residencial, no centro de Cabul, toda a sinalética vermelha tem a ver com o dia 12 de novembro. Uma bomba de 250 quilos furou o telhado desta casa e enterrou-se no chão sem explodir. Vai ser um quebra-cabeças para as equipas de desminagem. We will attempt defusing the bomb and it may be moved for a short distance at a one-man risk, provided the area is evacuated. But we hope if we can defuse it in the house, then it will be safe to transport away and destroy. Em casa estava uma família de 10 pessoas que saiu apavorada e está a viver longe daqui. It was pretty much a missed target. 2 houses behind where I'm, or in front of where I'm standing, was a Taliban commander's house residence, and that was possibly the target. Em Cabul, há pelo menos 10 casos como este. Os erros de alvo na cidade fizeram pelo menos 32 mortos. Uma das vítimas foi uma criança que vivia neste bairro residencial. When the bomb was dropped, before it exploded, it went inside the ground and after that exploded. Hamed estava na cozinha com o filho quando a bomba caiu. I felt it was dark and after the dark material came on my head and my body, and I hear the explosion. I heard the explosion. Também neste caso houve erro de cálculo no lançamento. The local people here say that the other side of this block there's a military base. I think that was the target, but it was a missed target here. Quem vive no prédio terá agora que procurar abrigo no outro lado porque não há qualquer ajuda à reconstrução. A cratera já se tornou, entretanto, mais um local de brincadeiras. Os erros de alvo em zonas residenciais resultam sempre em pesados danos para civis inocentes. A história dos civis de Cabul está recheada de acidentes fatais, embora os técnicos das Nações Unidas digam que o centro da cidade já está desminado. Contudo, o Afeganistão continua a ser o país mais minado do mundo. Cândida Pires, João Duarte e Rui Duó, SIC, Cabul. A guerra contra o terrorismo pode chegar a mais 3 países. Já em janeiro, quando terminarem as ações militares no Afeganistão, a Somália, o Sudão e o Iémen podem ser os próximos alvos da Operação Liberdade Duradoura. Temos o vento a soprar-nos nas costas e vamos aproveitá-lo. As palavras são de uma fonte bem colocada em Washington, citada pelo Sunday Times, para explicar que os sucessos militares no Afeganistão devem ser e vão mesmo ser aproveitados para continuar a ofensiva contra o terrorismo, agora noutras partes do globo. O periódico britânico garante que já estão em curso preparativos para novas ações militares em 3 países e acrescenta que Bush e Blair estão de acordo quanto à necessidade de o fazer. A mesma fonte diz que alvos ligados a Bin Laden nestes países já estão a merecer toda a atenção dos serviços secretos britânicos e americanos. O Iémen é tido como o principal candidato a sofrer com esta nova fase da ofensiva, algo que, segundo o Sunday Times, pode acontecer já no fim de janeiro, à altura em que se espera estejam completas as operações no Afeganistão. Aqui os alvos mais apetecidos são campos de treino de terroristas islâmicos. No Sudão o objetivo será dar caça aos seguidores de Hassan Tourabi, o fundador da Frente Islâmica Nacional, partido fundamentalista proibido desde 1989. Atualmente em prisão domiciliária, é considerado por alguns governos ocidentais como o grande ideólogo da Internacional Terrorista Islâmica. Na Somália, os aliados fazem mira sobre o grupo Al-Ittihad, ligado a Bin Laden através de Mohamed Atef, número 2 da Al-Qaeda, recentemente morto na sequência dos bombardeamentos americanos em Kandahar. Ainda não foram encontradas as 2 crianças desaparecidas em Angola e que acompanhavam os 4 portugueses mortos na última quarta-feira. Um dia antes, pelo menos outros 2 grupos de caçadores foram emboscados na mesma região do norte do país. Assim que falou com um sobrevivente, ele garante que os ataques são da responsabilidade da UNITA.
Vínhamos distraídos, né? Vínhamos a conversar e tal. Quando de repente olhamos para o lado esquerdo, para o meu lado, deparamos as forças da UNITA que caminhavam em direção a Quimoal. Eram precisamente 6h30. E de repente começaram a abrir fogo contra nós. O carro, o Jeep já tinha entrado na emboscada. Estava um grupo de mais ou menos por aí 40, 50 homens, um bocadito à frente, a coisa de 50 metros. E ao longo da via estava um homem distanciado de 10 em 10 metros. Abriram fogo indiscriminadamente para nós. Aquilo foi um fogo cerrado. O meu sobrinho que estava em cima, que ia no banco de caçador, nós os jipes vêm equipados com bancos de caçador atrás, foi o primeiro a apanhar logo o tiro. Apanhou um tiro na cabeça e cai por cima de mim. Eu baixo-me, o meu colega que estava ao lado, também um amigo meu, que ia ao meu lado direito, apanhou também um tiro, ficou logo ali. Eu baixo a cabeça, acelero o jipe, tento passar a emboscada, eu não consigo, o jipe desvia, porque eu já não estava a olhar para frente, desvia e bate num sítio que eu nem sei bem onde é que foi que bateu, só sei que o jipe bateu e parou. Eu salto do carro assim que eu abro a porta, eles abrem fogo contra mim. Eu entro na barreira deles, passo pela barreira deles, eles abrem fogo para mim, fogo cerrado, furaram apenas o fato macaco, foi sorte, foi Deus, né, que esteve comigo naquela altura. Eu entro para o capim, ando porque aquilo é umas matas muito cerradas, matas com espinhosas, muitos picos. Eu andei cerca de 50 metros, já não aguentava mais e pronto, deitei-me ali no capim e, no entanto, eu comecei a escutar a conversa deles na estrada. Eles a dizerem, estes gajos agora vão ver, andam a brincar com a UNITA, agora vão ver quem é a UNITA. A partir de agora nenhum carro de Luanda vai passar aqui. Assinala-se hoje o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Fugiu de casa 2 vezes, mas acabou sempre por voltar para não abandonar os filhos. A terceira foi mesmo de vez. Planeou uma fuga com as crianças por não suportar os maus tratos que sofria há mais de 10 anos. Hoje, Maria Odete decidiu mostrar a cara para que outras mulheres tenham coragem de pedir ajuda. Casou-se porque se apaixonou pelo homem a quem hoje apenas chama de pai dos filhos. Foi viver para Lisboa e a vida começou logo diferente. Maria Odete já sabia que o marido tinha sido agressivo para a ex-mulher, mas nunca pensou que a vida lhe reservasse o mesmo destino. No primeiro ano explica que os dias eram calmos porque só existiam agressões verbais. Depois começou uma viagem sem regresso, com as 3 crianças quase sempre presentes, agressões com muitas paragens em hospitais. Deu-me um murro no lado esquerdo da cara e fiquei com um traumatismo craniano. Quando me viram toda negra, assustaram-se, e com um grande derrame na vista esquerda. É evidente que eu não disse que tinha sido ele que me tinha batido, porque para mim era uma humilhação muito grande. E depois de cada agressão, a vida voltava ao normal. Ele era do género, agredia, depois oferecia joias, oferecia flores, esse tipo de coisas. Maria Odete planeou 2 fugas, uma das vezes desapareceu durante 5 meses com a filha mais velha. Conseguiu até ordem do tribunal para ir buscar os filhos gêmeos, mas acabou fechada em casa sem direito a sair. E a violência nunca parou. Eu estava a passar a ferro e ele, sem mais nem porquê, chegou ali e começou a bater. E pega numa arma, a ameaçar-me na frente das crianças, as crianças todas a gritar em pânico pelo facto de ele estar com uma arma na mão e a dizer mate isto e aquilo. Dá-me com a arma aqui assim de lado, eu caí para o chão e disse-me desaparece. Mas ficou mais uma vez porque não queria abandonar os filhos. Ao fim de 10 anos de casamento, foi agredida pela última vez. Ele, ao partir-me o braço, fez-me uma lesão no nervo, no radial, e daí surgiu uma paralisia. A minha mão mexe-se muito pouco, tirando disto não consigo fechar mais, portanto, não consigo agarrar os objetos, não consigo comer, de faca e garfo, portanto, não consigo abotoar os botões com a mão esquerda, não consigo fazer um totó no cabelo das crianças. Apresentou queixa do marido e fugiu de casa de vez com os 3 filhos. Até hoje vive no Baleal, na casa de uma tia. Até hoje decorre o processo da violência que sofreu. Até hoje tem dificuldade em confiar nos homens. Hoje mostrou a cara para que outras mulheres vejam que é possível refazer a vida. Em Portugal, todos os anos, dão entrada nos hospitais mulheres que foram vítimas de ataques com ácido sulfúrico. A mulher que vai agora conhecer ficou com 40% do corpo queimado.
O agressor, neste caso, o marido, está detido a aguardar a sentença do tribunal. Só por isso ela decidiu não dizer o nome verdadeiro, nem mostrar o rosto desfigurado. Eu conhecia-o no meu trabalho, portanto ele era pedreiro e eu era empregada de limpezas. Ele só mostrou o verdadeiro eu dele a partir de casados. Agredia-me verbalmente, muito forte, chegou-me a agredir fisicamente e eu apercebia-me que ele tinha prazer em me torturar. E eu, quando lhe dizia que não o podia suportar, ele dizia: "Ah não, casaste comigo, agora tens que me aturar o resto da vida." E quando chego à cama, ele já estava deitado e estava muito mal-humorado, muito revoltado, muito agressivo, agressão verbal de um lado, agressão verbal do outro. Eu fui-me para a sala e disse que era melhor ir para o pé da minha mãe do que me estar ali a enervar. E passado um bocadito, 5 minutos nem tanto, ele só ouço uma voz atrás de mim a dizer assim: "Olha o que eu te faço." E sinto um líquido frio a correr por mim abaixo, mais daqui do lado esquerdo do rosto. Era ácido sulfúrico, não é? Que ele tinha levado 2 dias antes, que disse que era para uma obra, mas estava destinado para mim. Quando ele me deita o líquido e eu começo a ver o corpo a corroer, eu digo-lhe assim: "Olha o que tu me fizeste, seu monstro." E ele diz: "Não te preocupes que eu tomo conta de ti, é assim que eu quero." Eles chegaram lá, perguntaram lá a esse homem com quem eu casei o que é que se passou, e esse homem responde: "Fui eu que deitei ácido para cima da minha mulher." E levaram o recipiente onde estava o ácido sulfúrico? Nada, nem se importaram em saber. Trazia queimaduras por ácido muito profundas, que abrangiam a face, a hemiface, o tórax, a região cervical, portanto o pescoço e as costas. Eu hoje poderia não ter as mãos, poderia não ter os pés, poderia não ver, embora fosse um olho que ficou praticamente destruído, porque não vejo quase nada, mas vejo bem do outro. Portanto, é assim, ficamos a dar, eu falo por mim, dou valor a muita coisa agora que talvez antes não desse, e tento olhar para as partes positivas. E é assim, eu comecei a ir à rua, a fazer o meu dia-a-dia, compro uma revista, tomo um café, vou pôr capas nos sapatos, porque eu ando bastante, passo tudo a pé. Deus escreve direito por minhas tortas, porque assim, se ele não me pusesse assim, ele dia menos dia destruía-me a nível psicológico. Eu iria parar a um hospital psiquiátrico louca, porque era o que ele tentava fazer comigo. Todos os dias matava-me um pouco de cada vez. E assim foi de uma vez. Eu libertei-me dele, por linhas tortas. Vou fazer a minha vida, sozinha, com o meu filho, ser uma mulher independente. Então, tenho umas plásticas à frente, não, umas operações por vários anos, a ver se eu consigo arranjar alguma ocupação para trabalhar. A queimadura é um traumatismo tão grave que deixa sempre algo, ou no aspecto psicológico ou no aspecto físico, alguma mágoa, entre aspas, fica sempre. Não? Tento viver, mas eu quando digo ser feliz, um dia mais tarde ainda poderei arranjar alguém que tenha também uns problemas idênticos ou parecidos com os meus, do sexo masculino, é claro, e poderei vir a ser feliz, porque eu sou uma mulher jovem com 35 anos. Não deixou de acreditar no amor? Não, não. Os homens não são todos iguais. São muitos os casos de violência doméstica em que a vítima mata o agressor. É essa também a história de uma mulher que está a cumprir pena de prisão na Guarda pelo homicídio do homem que a violou e a deixou grávida aos 12 anos de idade. E esta foi apenas uma das situações de uma vida inteira em que a violência esteve sempre presente nas relações familiares e amorosas. Se é verdade que os olhos são o espelho da alma, o olhar desta mulher deve refletir os 29 anos de uma vida sofrida em que a violência tomou de vez o lugar dos afetos. Logo ao nascer, foi vendida pelos pais a um casal de vizinhos que começaram a rentabilizar a compra logo nos primeiros anos. Desde que comecei a andar, comecei logo a trabalhar. Eu saía da escola, eu nunca tive uma boneca, nunca tive... Às vezes eu distraía-me, brincava com os meus amigos, chegava ao meu pai com uma verga, levava-me até a casa, espancava-me o caminho todo até chegar a casa. Chegando a casa, parava e fazia-me ir a trabalhar. O pior de todos os dias viveu aos 12 anos. Foi violada num palheiro pelo falso irmão, um homem corpulento com mais 30 anos que ela. Ele deu-me uma bufatada, eu caí ao chão, foi aí que ele matou, que a palheira tinha caibros ao meio.
atou-me, eu na altura fiquei toda ferida, tentar salvar-me, mas só que não consegui. Ele agarrou ao fim de ter feito o que fez comigo, que eu acabei por perder os sentidos. Eu só me lembro de mim depois já no hospital. Desta violação resultou uma gravidez que a tornou mãe aos 12 anos de idade. 8 anos depois, começou a cumprir a pena de prisão pela morte daquele homem. Um homicídio violento que levou também para a cadeia o homem que vivia na altura com ela e com o qual mantém ainda, após 9 anos de prisão, um relacionamento amoroso. No entanto, antes de se relacionar com ele, manteve-se envolvida numa teia de complicados relacionamentos familiares e amorosos, sempre com a violência e o alcoolismo bem presentes. Pelo meio, um casamento do qual nasceu uma filha e, mais uma vez, as agressões e a violência sexual. O meu marido também me tratava muito mal. Batia-me, porque eu muitas vezes não queria ter relações com ele. Fui outra vez violada pelo meu marido, mas de uma outra forma, talvez ainda, para mim foi mais brutal. Já na cadeia pelo homicídio do primeiro violador, conheceu outro mundo e outros problemas. Eu meti-me na droga na cadeia, cortei-me, tentei-me suicidar uma data de vez, matar-me, com comprimidos, com lexívia, com veneno. Em tiros eu fiz uma data de tentativas. Agora está já em regime aberto, tem regulares saídas precárias de curta e longa duração e com 9 anos já cumpridos, numa pena de 17 de prisão, aguarda a saída em liberdade condicional. Perante toda a vida eu vou ser assassina, não é? Já ninguém me tira este rótulo. A única coisa que eu agora quero é, quando sair, é levar a minha vida da melhor maneira possível. Por questões de agenda em Portugal, as comemorações oficiais deste dia decorrem só amanhã. Vai ser assinado um protocolo para a abertura de 10 novos centros de acolhimento para vítimas de violência doméstica. E já agora saiba também que vai passar a estar disponível um novo site na internet destinado a todas as mulheres que queiram pedir ajuda ou obter qualquer tipo de informações. É este endereço que está aqui em rodapé. O acesso faz-se através de www.contraviolencia.online.pt. Repito, www.contraviolencia.online.pt. Daqui a pouco percorremos os caminhos do Dalai Lama em Portugal. Uma agenda muito preenchida neste segundo dia da visita ao nosso país. Até já. No segundo dia em Portugal, o Dalai Lama teve hoje, aliás, uma agenda bastante preenchida. De manhã ele encontrou-se com 3.000 jovens no Europarque em Santa Maria da Feira. À tarde, no Porto, num dos momentos mais esperados desta visita, o Nobel da Paz deu uma conferência sobre os percursos éticos do futuro. Ao final da manhã era grande a confusão às portas do pavilhão Rosa Mota. Dos 5.000 bilhetes que nos últimos meses a Porto 2001 distribuiu gratuitamente, restavam muito poucos. Mesmo assim, houve quem tivesse encontrado a sorte. Conseguiu um bilhete? Consegui. Há quanto tempo é que estava à espera? Há pouquíssimo tempo, foi mesmo sorte. Como é que conseguiu? Fui pedir, estava a ver que estavam a dar, portanto, é preciso agarrar a chance. Não temos bilhete, estamos aqui desde 1h30, isto só demonstra o fiasco que foi a 2001. Em vez de deixar entrar livremente as pessoas, estão aqui a darem bilhetes. Há uma lotação. Pois, mas darem bilhetes à média e alta burguesia do Porto, como tem dado normalmente, e ver se o resultado disto. Os bilhetes são gratuitos e foram reservados por todo o público através de telefone ou através do e-mail ou presencialmente quem se dirigiu ao Espaço 2001. Não houve propriamente endereço de convites a instituições. Se lá fora a agitação era evidente, no interior do pavilhão reinava a calma. Durante cerca de 2 horas, o Nobel da Paz falou do futuro da humanidade, do respeito pelo outro e chegou mesmo a confessar o que gostaria de ser se não fosse o Dalai Lama. My place is farmer. So the farming, I think, not suitable for me. So perhaps something like bulldozer, driver for bulldozer, most probably.
Em tom mais sério, com esperança no futuro, Dalai Lama voltou a lembrar a questão tibetana e disse que no mundo deixou de haver lugar para os totalitarismos. The people of China, that great nation, already in the process of changing, so will change for better. That's I'm quite sure. Por isso, acredita que o futuro do Tibete depende não só do governo de Pequim, mas de todos os chineses. It is very important to express your concern and also to talk at various levels with Chinese brothers and sisters.